Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho, você está no canal Cruzada Viva, canal 100% ateísta. Quero deixar aqui meu forte abraço a todos os amigos ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores, inscritos que acompanham a este trabalho. A você religioso que aqui adentrou o canal, que caiu aqui de paraquedas, ficou alerta. Aqui eu contesto todo o sistema religioso, mas principalmente o que você adora, ao qual você foi mergulhado em uma banheira fria quando criança, e segue isso passando essa maldita herança de gerações em gerações, né, acreditando na farsa criada pelo Império Romano, que é o cristianismo. Bato mais de frente com o cristianismo no livro Bíblia, pela simples razão de viver em um país debaixo do jugo romano, que é o cristianismo, esta praga que foi trazida aqui para o Brasil, em braços de homens dentro de navios. E o crente da mitologia judaica cristã crê, né, nesta fraude criada pelos romanos e passa isso de gerações em gerações, condenando seus próprios filhos a serem servos. Servo é escravo. O vídeo de hoje, pessoal, não vou me alongar muito na introdução. Por quê? Porque eu quero fazer um vídeo compilação de 2 vídeos que eu fiz anteriormente sobre a misoginia. A mulher que é submissa, escrava, sempre foi massacrada dentro do livro Bíblia pela própria divindade criada por homens que criaram a divindade no meio do deserto. Povo primitivo, os hebreus, paravam de tenda em tenda sobre o duro sol escaldante do deserto, sabe, e comendo poeira, e uma divindade de tenda, né, tinha uma inveja dos povos das circunvizinhanças, medos, persas, babilônicos, sumérios, assírios, acadianos e vários outros povos que tinham divindades politeístas. Este povo criou uma divindade para eles em mais semelhança desse povo brutal primitivo da Era do Bronze. Um povo que criou uma divindade e a denominou de Senhor dos Exércitos, apenas para ter o pretexto de invadir outras terras, matar, roubar, pilhar, estuprar, levar como escravas sexuais as crianças, apenas as virgens. Né? Uma sociedade patriarcal, completamente brutal, de uma divindade que diz ter criado tudo, todos, o ser humano, mas agora escolheu um povo eleito apenas. Né? Esse povo tem o direito agora de entrar em outras terras, matar, roubar, pilhar, destruir outros seres humanos que teriam sido criados supostamente pela divindade, mas na realidade este povo criou essa divindade, porque homens criam Deus, não Deus criam homens. Tem sido assim desde os primórdios da humanidade, onde existe ali milhões de livros sagrados, milhões de divindades, milhões de deuses revelados, e nenhuma divindade dessa jamais se apresentou para toda a humanidade. Sabe? Cristianismo, judaísmo e islã, as 3 piores religiões da face da terra, que tem sangue nas mãos. Né? E se você hoje é cristão, diz que é de um Deus bondoso, único e verdadeiro, você está redondamente enganado. É o Deus mais novinho, né? Um dos mais novinhos, né? Que é a divindade criada ali pelo povo hebreu, que era politeísta, criou ali no primeiro capítulo da Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Era um Deus, né, politeísta, era o Deus Elo. Lá em Canaã, com o panteão cananita, que escolhe o Deus Yahvé, e aí torna-se um monoteísmo. Veio o cristianismo depois para que os judeus seguissem na revolta judaica. O Império Romano havia se expandido demais, então agora engole as divindades e deixa apenas uma divindade, porque fica muito mais fácil dominar um povo apenas com uma divindade. Cria-se então o livro Novo Testamento, a Nova Aliança, a fraude de Jesus Cristo, que nunca existiu nas páginas da história, existe apenas nas páginas da Bíblia e na cabeça do crente, que foi enfiado na cabeça dele, ele quer passar uma vida inteira acreditando nisso, sabe? Entra em canais ateístas apenas para ter seus comentários de cunho maldoso, malicioso, com ameaças e xingamentos, já que não tem qualquer tipo de argumento, e a falácia perde para a lógica e a razão. Eu não vou mais me alongar, vou falar sobre misoginia, sobre esses 2 vídeos que eu fiz anteriormente, e o crente procura qualquer falhazinha que haja, né? Eu ali citei um texto ali do Eclesiástico, só que eu falei Eclesiastes. Quero explicar, gente, que essa divindade é tão inútil, né, que eles saem compilando o próprio livro, que a própria Bíblia, o próprio Deus dele, o próprio Jesus teria dito, que não se altere uma vírgula sequer. Sabe? Mas eu vou tentar explicar aqui para vocês por que essa confusão existe, né? Eu citei um texto de Eclesiástico, né? E a crente citei como se fosse Eclesiástico. E a crente, né, disse, não, porque para o crente é o seguinte, o que existe é o livro dele, compilado pelo safado do Martinho Lutero, que eu vou mostrar aqui o que ele dizia de você, mulher, que adora essa divindade escrota, safada, sem vergonha. Sabe? Mas me aguarde. Né? Antes eu quero dizer que a Bíblia, o crente diz que é servo é escravo, né? De um Deus único e verdadeiro. Na verdade, não é único nem tão pouco verdadeiro. São milhões de livros sagrados, milhões de religiões e milhões de deuses ao redor da terra, e essas divindades nunca se apresentaram para toda a humanidade. O crente que diz que a Bíblia é inerrante palavra de Deus, na verdade é um livro cheio de fantasia, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, xenofobia, canibalismo, infanticídio, poligamia, muita mentira e muita barbaridade. O gibi da criança crescida, que contém cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, vara que se transforma em serpente, árvore que fala, águia que fala, homem que anda sobre as águas, homem que ressuscita, jumento que fala, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnios, homem que entra em jaula de leão e sai vivo, zumbis que andam sobre a terra, estátua de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo e a Virgem Mary, criada pelo Império Romano,
que nunca existiu nas páginas da história, e sim nas páginas da Bíblia. A Bíblia é a grande fraude criada pelos romanos, né? Então, gente, antes eu quero explicar sobre essa pequena confusão que houve entre eclesiástico e eclesiastes, né? A mulher entrou no meu canal e disse que Eclesiastes só vai até o capítulo 12. E é verdade, né? Só vai até o capítulo 12. Mas Eclesiástico vai até o capítulo 51. Como não está na Bíblia do protestante, para ele não é real, né? Sendo que a Bíblia protestante foi roubada de dentro da Igreja Católica. Assim como a própria Igreja Católica também eliminou centenas de outros livros que julgou não ser apropriado. Aí diz que é apócrifo, não canono, né? Não passou pelo cânone da Igreja e ali não é descartado. Diz que não é inspiração divina, são inspirações de homens. Acorde. Divindade alguma falou com ser humano algum, sabe? Homens criam Deus, não Deus criam homens. Quando você descobrir isso, você sai dessa fraude, mulher. Mulher, negro, homossexuais, tudo discriminado dentro da Bíblia, estão aí lotando as igrejas, enriquecendo esses charlatões, essa quadrilha de bandidos que enrica as custas, sempre enricou, e esperando esse mito Jesus voltar, mas não pega as riquezas que eles extorquiram, mataram, as inquisições da Igreja Católica, invadindo terras, matando, roubando, pilhando, estuprando, levando os bens, matava, acusava de heresia, 720 anos de morte, sangue nas mãos. E não fica por trás o protestantismo, que o Lutero também teve ali, a Inquisição protestante, que talvez tenha sido até pior do que a católica, né? Crente matando católico, né? Evangélico matando católico, protestante matando católico, contra o Islã, contra o hindu, e por aí vai essa porcaria que se estende há milhares de anos, né? Na humanidade, né? As religiões. E o cristianismo, 2000 anos aí, também de muita mortandade. As 3 piores religiões, dentre tantas, né, milhões de religiões, são as 3 piores, pode ter certeza, tá? Então, a Bíblia protestante é constituída por 66 livros, 39 dos quais formam o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica dos judeus, e 27 compõem o Novo Testamento. Já a Bíblia católica possui, além dos 66 livros, outros 7 livros completos, que são eles: Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Eclesiástico. Mas porque não está na Bíblia evangélica, não significa, né, que seja a verdade da sua divindade, né? Até porque eu vou mostrar aqui que não se altere uma letra, uma vírgula da palavra do teu Senhor, né? E como que você diz que a Bíblia católica não é verdadeira, só a sua é, crente, se a sua saiu da deles, hein? Continuando, pessoal, e alguns acréscimos aos livros de Esther, capítulo 10, versículo 4 ao 11, capítulo 11, versículo 1, ou capítulo 16, versículo 24, e Daniel também, capítulo 3, versículo 24 ao 90, capítulos também 13 e 14. Todos esses livros e fragmentos adicionais chamados de deuterocanônicos pelos católicos e de apócrifos pelos protestantes. Agora, para os protestantes não presta, porque o tal do Lutero agora escolheu só o que eles queriam para formar a farsa dele, né? Católico. E os protestantes chamam de apócrifo. Fazem parte do Antigo Testamento na Bíblia católica, de modo que o Novo Testamento é idêntico em ambas as Bíblias, tanto na católica quanto na protestante. O Novo Testamento não foi alterado, tá? Mas o Antigo foi. Voltando aqui, pessoal, olha o que diz a Bíblia sobre isso, sobre alterar a palavra do teu Senhor, tá? Em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 ao 19, diz o seguinte: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se os flagelos, a Bíblia é cheia de porcaria, né? Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará de sua parte a árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas neste livro maldito. Né? Na tradução Almeida diz o seguinte, em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor teu Deus, né? Vosso Deus, né? Que eu vos mando, que a divindade vos mandou, né? Na tradução CNBB, em Mateus capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte, em verdade vos digo, né? Está escrito lá, em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só palavra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Continuando, em Mateus capítulo 5, versículo 18, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum J, nenhuma letra, nenhum tio jamais passará da lei,
que tudo se cumpra. Jesus alerta que sobre a lei nada pode ser mudado. Ele continua em Mateus capítulo 5, 19, dizendo que os mandamentos da lei não devem ser violados. Em Lucas capítulo 16, versículo 17, também diz o seguinte: Jesus também afirma que nenhum tio da lei deverá cair. Ou seja, o valor da lei de Deus não deve ser considerada, né? Não deve ser desconsiderada, e sim ser reconhecida através do seu segmento. Na tradução de Jerusalém, em Mateus capítulo 5, versículo 18, encontramos: porque em verdade vos digo que até que passe o céu e a terra, não será omitido nenhuma só letra, nenhum J, nenhum tio, nenhuma vírgula, né, sequer de tudo que seja, né, realizado. Então, aqui você vê que a própria Bíblia proíbe que se modifique ela. Então, como que você diz que só a sua que é real agora, enquanto que a Bíblia, a sua crente, foi tirada exatamente da Bíblia católica? Vamos entrar agora em misoginia, pessoal. Não é? O crente que tem que acreditar nessas fantasias todas. Misoginia, crente, é o ódio e a aversão às mulheres, né? Essa divindade muito escrota que misântropo, né? Esse Deus é misântropo. Ele odeia tudo e todos. Ele criou todos os seres humanos. Misantropia também é aversão à humanidade. Ele tem aversão à humanidade, né? Aversão ao contato sexual com as mulheres. Isso é misoginia. Tá? É o que você vai ver neste vídeo aqui agora. Eu vou mostrar inúmeros textos. Para começar, Gênesis capítulo 3, 16. Isso é para vocês, mulheres, né? Corrigindo os outros dois vídeos. Entre aquela questão de Eclesiastes, que vai até o capítulo 12, e Eclesiástico, que vai ao capítulo 51. Só que tudo faz parte da mesma fantasia, da mesma mentira do livro Bíblia. E você acredita, você é escrava dessa divindade escrota. Eu vou começar lá no começo, lá na Gênesis, né? Ou Bereshit, em hebraico, para as mulheres. Então, cabe a você acordar e sair desse grande mundo de enganação onde vocês estão presas, mulheres, e ainda querer levar os homens para dentro dessa escravidão, né? Claro que para os homens, né, que se interessam por essa fraude, que a mulher sempre submissa, escrava, é o que aqui diz lá em Gênesis: a mulher sempre submissa ao homem, e o homem é a divindade, o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça do homem, né? Sendo que divindade alguma existe. É uma sociedade patriarcal que criou essa divindade para ver você ajoelhada aos homens, tá? E você é repugnada dentro do livro Bíblia. É só você prestar atenção. Vou mostrar aqui inúmeros textos se der tempo, né? Bíblia de King James atualizada diz o seguinte: para a mulher sentenciou o Senhor teu Deus: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Em meio à agonia darás à luz filhos, porque quando é mulher é pior ainda, né? Ele castiga a mulher duas vezes se der à luz a uma fêmea. Ele odeia a mulher, esse Deus. Adora o homem. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Não é? Isso que eu vou mostrar inúmeros textos aqui, pessoal. Mais um aqui em João capítulo 16, 21, diz o seguinte: Bíblia King James também: a mulher que está dando à luz sofre dores, tem medo, porque chegou a hora, mas quando o bebê nasce, ela já não se lembra mais da angústia, por causa da alegria de ter nascido, de vindo ao mundo um filho, homem. Ela está sobre uma semana, como eu vou mostrar o texto aqui. Se ela der à luz a um homem, ela é imunda por uma semana, mas se for uma mulher, será o dobro, sempre o dobro. Eu vou mostrar aqui opiniões dessa cambada do sistema religioso que vocês adoram, tá? A imagem de Eva na Bíblia como uma mulher sedutora teve um impacto extremamente negativo para as mulheres através da tradição judaico-cristã. Acreditava-se que todas as mulheres haviam herdado de sua mãe, a bíblica Eva, tanto a sua culpa como a sua angústia. Consequentemente, as mulheres não eram dignas de confiança, eram moralmente inferiores e más. Menstruação, gravidez e parto eram considerados punições junto com uma culpa eterna, né? Uma culpa eterna, amaldiçoando o sexo feminino. O impacto... Só um minuto, pessoal. Nossa. A fim de examinar... Nossa.
a fim de examinarmos o impacto da Eva bíblica sobre sua descendência feminina, temos que olhar para os escritos de alguns dos mais importantes judeus e cristãos de todos os tempos. Conhecemos o Velho Testamento e olhemos para alguns excertos da chamada literatura da sabedoria, que de sabedoria não tem porcaria nenhuma. A Bíblia é uma grande ilusão e mentira, uma fraude da humanidade. Onde encontramos: eu acho a mulher um pouco pior do que a morte, porque ela é uma armadilha cujo coração é um alçapão e cujas mãos são cadeias. O homem que agrada a Deus foge dela, da mulher, mas ao pecador ela o aprisionará. Enquanto eu estava procurando e não achava, enquanto eu estava procurando e não estava encontrando, achei um homem correto entre 1000 homens, mas não encontrei uma só mulher correta entre todas elas. Eclesiastes, aqui sim, Eclesiastes, né, capítulo 7, versículo 26 ao 28. Em outra parte da literatura hebraica, que é encontrada na Bíblia católica, nós lemos, preste atenção, mulher, nenhuma maldade está mais próxima do que a maldade da mulher. O pecado começou com a mulher, e graças a ela, todos nós devemos morrer. Eclesiástico 25, capítulo 19 ao 24. Os rabinos judeus listaram 9 maldições infligidas às mulheres, né, como resultado da queda, né? O Deus bíblico que colocou uma bomba no jardim, ele sendo onisciente, apenas para ferrar com a mulher, culpando a mulher agora de toda a desgraça da humanidade, que é para a mulher sentir na pele, né, que é submissa, escrava do homem, de Deus algum. Você não é serva de divindade alguma, porque não existe divindade. Essa divindade foi criada por homens. Já prestou atenção que não existe anjas na Bíblia, só homens, anjos, anjinhos? Não existe anjo fêmea? Prestou atenção que a figura de Deus é masculina? Você é submissa, mulher. Vamos lá. 9 maldições e morte. O peso do sangue da menstruação e o sangue da virgindade. O peso da gravidez, o peso do parto, o peso da educação das crianças. Sua cabeça é coberta como um luto. Ela fura as orelhas como um sinal de escravidão permanente. Ou é escrava que serve ao seu senhor. Ela não deve ser tomada por testemunho. Nem a palavra da mulher vale. Não deve nem ser tomada por testemunho. Será que a mulher é humilhada? Hein, mulher? E depois de tudo, ainda a morte de toda a humanidade é culpa da mulher. Mas o Deus era onisciente, sabia de tudo. Então ele ferrou com você, mulher, de propósito. Inclusive, existiu a Lilith antes de Eva, segundo a mitologia judaica, está na cabala judaica, e ela não queria se submeter ao Adão, ela não queria ficar por baixo, queria ficar por cima, e então ela fugiu, e o Deus bíblico sequer teve poder para trazê-la de volta. Então tirou Eva da costela de Adão para ela ser submissa ao homem. Um clone feminino de Adão. Continuando, nos dias atuais, judeus ortodoxos, em suas preces matinais diárias, recitam o seguinte mantra, né? Abençoado seja Deus, Rei do Universo, que não nos fez mulher, né? Os judeus dizem, né? As mulheres, por outro lado, agradecem a essa divindade, né? Cada manhã, diz a mulher, né, judaica, por me fazer de acordo com a tua vontade, serva escrava do homem. Outras orações do livro das preces dos judeus diz o seguinte: louvado seja Deus que não me criou gentil, louvado seja Deus que não me criou mulher, louvado seja Deus que não me criou ignorante. Até parece, né? A ignorância é pura nesse povo. A Eva bíblica desempenhou um papel mais importante no cristianismo do que no judaísmo. Seu pecado foi a base de toda a fé cristã, porque a concepção cristã da razão, da missão do tal do Jesus Cristo na terra foi exatamente retirar os pecados por culpa da Eva, né? Provém da desobediência da Eva. Ela pecou, então até pelo tal do mito popstar ter morrido, a culpa é tua, mulher, e ele nunca existiu. E você leva essa culpa por um ser que nunca existiu, criado pelos romanos. Mas vamos lá. Então, a missão de Jesus Cristo na terra provém da desobediência de Eva. Ela pecou e então seduziu Adão para segui-la, o pobrezinho do Adão, em seu propósito, não é?
Ela pecou e seduziu Adão. Pobrezinho. Consequentemente, Deus, para a terra que foi amaldiçoada por causa deles, eles herdaram seus pecados, os quais não foram perdoados por Deus. E por isso, todos os humanos nascem em pecado. Por conta de uma mulher, toda a humanidade, por todas pessoas que jamais haviam nascido, né, são castigadas, sabe? Mas ele sabia de tudo isso, ele não é onisciente, mas vamos em frente. Então ele fez para ferrar. A fim de purificar os seres humanos do pecado original, Deus teve que sacrificar na cruz Jesus, né, o popstar da Galileia, que é considerado o Filho de Deus. Em razão disso, Eva é culpada do seu próprio pecado, né, e o pecado do seu marido. Do pecado original de toda a humanidade. E a morte do próprio filho do popstar, né, o popstar da Galileia, filho que ora ele é o pai está nele, ora ele é um e o pai é outro. Essa fraude, essa mentira, isso foi criado para que os judeus seguissem, né, aceitassem como um Deus criado ali pelo Império Romano, né, lá na revolta judaica. Cria-se ali o livro Bíblia, lá nos concílios de Nicéia, principalmente no ano 325, quando Constantino criou, né, e o Teodósio oficializou, né, religião oficial do Império Romano. Então vamos lá. Abolindo o panteão romano. Filho de Deus. Em outras palavras, uma só mulher, agindo por conta própria, causou toda a queda da humanidade. Que absurdo, né? O que dizer sobre as filhas? Elas são pecadoras, como Eva, e devem ser tratadas como tal. Ouçam o tom severo do tal do apóstolo Paulo, que nunca existiu, no Novo Testamento. Diz o seguinte: uma mulher deve aprender em calma e total submissão. Eu não permito a uma mulher ensinar ou ter autoridade sobre o homem. Ela deve se calar, né? Deve se calar. Porque Adão foi feito primeiro e depois Eva. Claro, Adão foi feito primeiro. Eu sou macho. Eu sou o cara que fala com Deus e você obedeça, né? Porque Adão foi feito primeiro e depois Eva. E Adão não foi o que perdeu, né? Claro, foi ela que pecou, foi ela que se fudeu. Foi a mulher que perdeu e se tornou pecadora, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Ainda na Bíblia, veja, São Tertuliano, né? São Tertuliano foi mais ameno do que o tal do apóstolo Paulo, que nunca existiu. Esses safados aqui da Igreja Católica, né? Disse o seguinte, quando falava, disse o seguinte, São Tertuliano: as queridas irmãs na fé. E a mulher ainda vai para dentro da igreja, né, mulher? As queridas irmãs na fé, ele dizia: vocês sabem que cada uma de vocês é uma Eva, condenando a mulher, né, para ela levar o peso, já a culpa. A sentença de Deus sobre o sexo de vocês subsiste até agora. A culpa necessariamente subsiste também. A culpa é de vocês, mulheres. Vocês são a porta de entrada para o diabo. Vocês são a marca da árvore proibida. Vocês são as primeiras desertoras da divina lei. Vocês são aquelas que persuadiram o homem de que o diabo não precisava ser atacado. Vocês destruíram tão facilmente a imagem de Deus, o homem. A imagem de Deus, o homem, deveria ser invisíveis, né? Vamos lá. Eu só concordo a imagem e semelhança quando se trata da perversidade humana. Aí eu concordo. É o Deus bíblico, viu? Imagem e semelhança desse povo. Por causa de sua deserção, o Filho de Deus teve que morrer. Oh, o popstar da Galileia teve que morrer por causa de você, mulher. Tu nem sabia que essa porra ia vir existir. Ele veio para pagar nossos pecados, mas quem pediu? Ah, porque ele apanhou, porque foi crucificado. É para ter apanhado mais, cara. Se fosse real, porque essa bosta só trouxe... ele próprio diz: não vim para trazer paz à terra, vim para trazer fogo, guerra e espada. Pô, o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, e os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Agora me diz que merda esse cara veio fazer aqui? Veio trazer paz? Paz à terra? Ah, tenha paciência, cara. Vamos lá. Santo Agostinho, né? Foi fiel ao legado de seus antecessores. Ele escreveu a seguinte carta a um amigo. Ele diz: qual a diferença seja uma esposa ou uma mãe? Ainda assim é da Eva, é descendente da Eva, tentadora, que devemos nos precaver, né? Em qualquer mulher. Eu não consigo ver qual o uso de uma mulher, qual que o uso de uma mulher pode ter para um
homem, exceto a função de dar à luz às crianças. Só isso que para o homem que a mulher serve, né? Sexo. Séculos mais tarde, São Tomás de Aquino, esse outro filho de uma égua, adorado pela Igreja Católica, São Tomás de Aquino, disse o seguinte: considerava a mulher como um defeito. Com relação à natureza individual, a mulher é defeituosa e mal feita, porque a força ativa na semente masculina, né, tende para a produção de uma perfeição, uma perfeita semelhança no sexo masculino. O cara diz, esse São Tomás de Bosta aqui, que o homem é perfeito, porque o homem é a perfeita imagem de Deus e a mulher é tirada do homem. Veja só, né? Então vamos lá. Masculino é a perfeita semelhança do sexo masculino, enquanto que a produção da mulher provém de um defeito, força ativa ou alguma indisposição material, ou mesmo alguma influência externa, como se a mulher fosse ali um defeito da natureza, sabe? Agora, vamos mais adiante, né? Finalmente vamos aqui falar do famoso filho de uma égua, Lutero, Martinho Lutero. Não conseguia ver qualquer benefício, o Martinho Lutero, em uma mulher, a não ser trazer muitas e tantas crianças, né, possíveis ao mundo, apesar das consequências, dizia ele. Disse Martinho Lutero: se elas se cansarem ou mesmo morrerem, isso não é problema. Isso não é problema, hein, evangélica, protestante, hein, luterana, calvinista, adoradora desses canalhas aí, charlatões da fé, hein? Olha o que esse cara aqui, que fundou a tua religião, pensava. Veja só, né? Se elas se cansarem ou mesmo morrerem, isso não é problema, deixe-as morrer no parto, né? É para isso que estão aqui. Isso não sou eu que estou falando, foi Martinho Lutero, tá? Esfrega na tua cara aí. Vai lá procurar, né? Deixe-as morrer, se elas se cansarem ou mesmo morrerem, isto não é problema, deixa-as morrer no parto. É para isso que estão aqui. Muitas vezes as mulheres foram denegridas por causa da imagem de Eva, como a tentadora, né? Graças ao relato em Gênesis, né? No livro do Gênesis. Para resumir, a concepção judaico-cristã sobre as mulheres foi envenenada pela crença na natureza pecaminosa da Eva bíblica e da sua descendência feminina. E mulher adora a igreja. Vamos a textos da Bíblia agora. Vou esfregar uma porrada de texto aqui, quanto der, tá? Para vocês. Eu tenho que citar bem direitinho, porque o crente fica procurando ali, não é Eclesiastes não, é Eclesiástico, né? Tanto faz. Porque só a Bíblia sua, do Lutero, roubada da Igreja Católica, é verdadeira? Mas eu não mostrei os textos onde o próprio Jesus disse que não se pode alterar uma vírgula. Então a sua foi alterada, tá? E por isso a sua não é perfeita não. Vem sendo alterada, vai ser modificada, porque nós estamos apontando os erros. Mas vamos em frente. Eita. Aqui, Levítico capítulo 12. Disse o Senhor Deus a Moisés: diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz a um menino, estará impura por 7 dias, assim como está impura durante o seu período menstrual. No 8º dia, o menino será circuncidado. Então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada, né, do sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário até que completem os dias de sua purificação, né? A mulher deu à luz ao menino, ela é impura por 1 semana e por 33 dias não pode sequer chegar perto do santuário, né? Se der à luz, porém, a uma menina, estará impura por 2 semanas, né? Como durante o seu período menstrual. Nesse caso, aguardará 66 dias para ser purificada do seu sangramento. Então, quando é uma menina, a mulher sempre odiada, na Bíblia, o Deus bíblico castiga a mulher 2 vezes se for uma menina. Isso é uma vontade do homem de ter filho, macho, homem, né? Sociedade patriarcal. Quando você acordar que esses caras que estão em cima do púlpito não estão falando com divindade alguma, eles estão representando eles mesmos e você adorando, mulher, você vai sair de dentro dessa grande farsa, dessa mentira, dessa escravidão, né? Que você quer estar atrelada a um banco frio de templo ou igreja, escutando um prestidigitador falar um monte de mentira e você seguindo no textozinho ali no curral, onde a ovelha não pode pular fora, porque qualquer coisa que você conteste, aí não, isso é mistério, mistério de bosta nenhuma.
Não existe mistério. É tudo fraude. Levítico capítulo 15. Mas a mulher, quando tiver fluxo e o fluxo de sangue estiver na sua carne, menstruação, estará 7 dias na sua separação e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. Já imaginou? A mulher está menstruada, tudo que ela tocar está imundo para essa divindade aqui. E tudo aquilo que sobre ela se deitar durante a sua separação será imundo. E tudo o que ela se assentar será imundo. Esse é o Deus que ama a mulher. Ele não sabia, ele não a criou, porque ele fez ela para menstruar, para depois chamá-la de imunda. Hein? Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos. Colossenses capítulo 3. Como convém ao Senhor? Convém, porque a sociedade patriarcal é conveniente para o homem. 1 Coríntios capítulo 11. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo homem, todo varão. E o varão é a cabeça da mulher. E Deus é a cabeça de Cristo. Essa escadinha, a escalonata da mulher é ajoelhada ali ao homem, porque não tem nada acima do homem. Só a imaginação que a mulher acreditou. Né? No começo eu podia até admitir, né, que as mulheres, mas hoje, com tudo que está aí para vocês estudarem, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 9, porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem, do varão. Né? Tudo aqui discriminatório contra a mulher, tudo. Mas a mulher quer lá. 1 Coríntios capítulo 14. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe permito que falem, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. A lei de quem? Criada por os homens. A lei de Moisés, que o Jesus bíblico disse, não vim para abolir a lei, sim para cumpri-la. Né? Não nega nada, que era para os judeus seguir. Né? Criaram a trindade exatamente para dizer que o Deus do Novo Testamento era do Antigo Testamento, para que os judeus seguissem. E até hoje os judeus não acreditam na fraude de Jesus Cristo. Tá? E se querem aprender alguma coisa, versículo 35, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa aos seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem nas igrejas. Mas temos mulher aí, eloquentes, falando, gritando no meio de praça, no meio de igreja, sabe? Pastoras, contrariando a própria Bíblia delas. Agora, pessoal, em Eclesiástico ou eclesiástico? Eclesiástico, tá, crente? Versículo 2. Não entregueis a tua alma ao domínio da mulher, porque ela para que ela não usurpe tua autoridade, né? E fiques humilhado perante ela. Então, não entregues tua alma, ou seja, não se apaixone por sua mulher, para que ela não te domine, para que ela não te controle. Tá bom? Tá bom para tu, mulher? Vamos para mais. Deuteronômio capítulo 22. Quando um homem tomar uma mulher e entregando a ela ela o aborrecer e lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo, tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgindade nela. Não achei mais virgindade nela. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça. Qual é o sinal da virgindade? Tem que olhar se o colchão está melado de sangue, se o lençol está melado de sangue. Para quê? Olha a exposição da mulher. Para levar adiante os anciões, porque se não sangrou, certamente ela vai morrer. Escute o texto. Então o pai da moça e a sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levarão para fora aos anciões da cidade, a porta da cidade, para que todo mundo veja, né? Para humilhá-la. Porém, se este negócio for verdade, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa do seu pai e os homens da cidade, todos os homens da cidade, a apedrejarão até que morra. Pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa do seu pai, assim tirarás o mal do meio de ti. Né, mulher? Eclesiástico, capítulo 25, versículo 24. Vamos lá. A malícia de uma mulher transtorna-lhe as feições, aborrece-lhe o olhar, como o de um urso. Ele xinga a mulher de tudo quanto é nome aqui. Né? Vamos lá. É de um urso, né? Agora ela a compara com um urso. E dá-lhe uma tez com aparência de saco. Deuteronômio capítulo 24. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se ele não achar graça nela, se ele não gostar dela em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele a usou, abusou, agora não quer mais. Então o que é que faz? Ele lhe fará escrito
passará escrito um repúdio, uma carta, e lhe dará em suas mãos e a dispensará da sua casa. Ou seja, ele te dá uma carta de demissão. Ele te experimentou uma noite, mas não gostou. Ele te dá uma carta de demissão. Isso é ordem da sua divindade, da lei que está no livro que você segue. E não adianta negar, não, que todo o livro, se você tem hoje o livro da protestante, 66 livros protestantes, veio do católico, que tem 72. E se tem o católico, veio de muitos outros apócrifos, veio da Torá, da Tanakh, um copiando o outro, e que já é plágio de divindades muito mais antigas. Então não adianta se esconder, não, cara. Não adianta tentar jogar a sujeira para debaixo do tapete, não. Tá tudo lá, crente. Né? Mais uma. Eclesiástico, capítulo 42, versículo 14. Um homem mau vale mais que uma mulher, né? Vos faz bem. Vale mais que uma mulher que faça bem. Um homem mau vale mais que uma mulher que faça bem. Mas que se torna causa de vergonha e de confusão. Efésios capítulo 5. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja e o Senhor e sendo o próprio Salvador, o corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Tá bom, mulher? Pedro capítulo 3, igualmente vos maridos coabitais com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, né? Mulher, sexo frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça divina, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, até para orar, viu, mulher? Até para você orar, tem que pedir permissão ao seu marido. Saiba disso. Quanto mais tá falando eloquente em religião e falando em igreja, você não conhece bosta nenhuma desse livro escroto que você segue. Tá com raiva? Vá a merda. Pega essa bosta desse livro aqui que não serve para mim nem para limpar a bunda, né? E vai ler. 1 Pedro capítulo 3, semelhante vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem a palavra, pela sorte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. 1 Timóteo capítulo 2, a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre os maridos, mas que estejam em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas sim a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A culpa é sua, mulher. Tá aqui, você não é para ter nem professora nos colégios, tá? Porque a mulher não pode nem aprender nem ensinar. 1 Coríntios capítulo 7, ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que a mulher bom seria que o homem não tocasse em mulher. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 7. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Tá? Para a Bíblia, para esse Deus bíblico que parece mais um gay, né? Ele adora o homem, ele adora o prepúcio do homem. A mulher escrava. Mulher, saia de dentro disso. Levítico capítulo 19. Quanto a um homem se deitar com uma mulher que for serva, quando o homem se deitar com uma mulher que for serva escrava, desposada de outro homem, e não for resgatada, nem lhe houver dado liberdade, então serão açoitados. Não morrerão, pois não foi libertada. Além da mulher, né, ter sido usada, ainda vai ser açoitada. Tá? A Bíblia, a tua Bíblia, né, que adora a escravidão, adora, né, misoginia, racismo, xenofobia, sabe? Tudo que eu falei, Deuteronômio capítulo 22. Quando houver moça virgem desposada com algum homem, e um homem achar na cidade e se deitar com ela, então trarei ambos à porta daquela cidade, e os apedrejarei até que morra, né? Até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. A mulher foi estuprada, mesmo assim, ela vai ser apedrejada. Deuteronômio capítulo 22. Se algum homem no campo achar uma moça desposada e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela, né? Porque na cabeça dessa divindade, no campo ninguém pode escutar, né? Na cidade poderia ter gente trancando a boca da mulher da mesma forma.
Mas esse Deus é burro demais. Deuteronômio capítulo 22, quando um homem achar uma moça virgem que não for desposada e pegar nela e deitar-se com ela e forem apanhados, então o homem se deitou... então o homem que se deitou com ela, forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e porquanto a humilhou, lhe será por mulher, não poderá despedi-la todos os seus dias. Então ele a estuprou e ela vai ter que casar com ele mesmo assim. Caramba, eu vou te contar, viu? Mulher, tenha hombridade. Você parece masoquista. Tenha personalidade, tenha caráter. Sabe? Saia dessa crença. Eclesiastes capítulo 7. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher, cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante do homem escapará dela, mas quem for pecador, né, virá a ser preso por ela, como se a mulher fosse um castigo para o homem, a desgraça para a humanidade. Eclesiastes 25:17, né, eclesiástico, deixa eu corrigir, né, crente? Né? A tristeza do coração é uma chaga universal, a maldade feminina é uma malícia consumada. Eclesiástico capítulo 25, versículo 23, não há cólera que vença a da mulher. A mulher é melhor viver com um leão e um dragão, ou um dragão, que morar com uma mulher maldosa. Viu aí? Urso, leão, dragão, ele compara também a escorpião. Eclesiástico capítulo 26, versículo 18, é um dom de Deus uma mulher sensata e silenciosa, e nada se compara a uma mulher bem educada, né? A mulher tem que ser ali submissa, né? Eclesiástico capítulo 26, né? Feliz o homem que tem uma boa mulher, pois a duplicará o número dos seus anos. Eclesiástico capítulo 5, 26, versículo 5, meu coração teme três coisas que me dá pavor. A quarta coisa que me dá pavor que abate o meu semblante. A calúnia, né? Coisas estas temíveis que a morte, né? Mas uma mulher ciumenta é uma dor de coração, um luto. Nossa, eu ia mostrar tanto texto aqui para vocês, infelizmente o meu tempo não dá. O ateísmo, eu quero avisar aqui que você, crente, que gosta de dizer que o ateísmo é diferente do agnosticismo. Ateísmo não é a crença na descrença, sabe? Ateísmo é a descrença em tudo. O agnosticismo, sim, nega os deuses revelados, mas não nega a existência de alguma divindade. Isso aí, para mim, é que é crença. É a crença em que talvez possa ter uma divindade, mas o ateísmo não pode ser enquadrado como uma crença na descrença, porque, primeiramente, algo que não existe não pode ser provado. Então, como que a gente pode acreditar em algo que não pode ser provado? Ele não existe por si só. Por si só não existe. Então não queira você, crente, dizer que o ateísmo é a crença na descrença, porque você está querendo inverter as coisas para dizer que o ateísmo tem algum tipo de crença. Ateísmo é a descrença em tudo que não pode ser provado, tá? E o que não existe, por si só, não existe. Gente, eu ia mostrar muitos textos ainda, mas infelizmente o tempo não dá. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E tá corrigido, né, mulher? Eclesiástico, tá? Um forte abraço a todos e se livra dessa crença, tá?